Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. E vocês, já se inscreveram no canal? Por favor, gente, você é o algoritmo mais importante para mim. Então, o que você faz? Clica aqui, acione o sininho, faz com que outras pessoas conheçam o podcast. Histórias do audiovisual. Aqui você vai conhecer pessoas que vai mostrar a sua trajetória. Como é estar aqui no audiovisual. Com isso, vamos conhecer um excelente ator. Ele vai falar tudo. Assim vocês vão conhecê-lo. E agora, Alexis Lama! Uhul! Faz tipo uma festa, né? Faz tipo, uma apresentação. Ia fazer mais eufórica. Uma batucadinha, bota na pós. Tipo, exatamente. Tipo, dança, já faz batuque. Meu, primeiro que assim, quando eu te conheci e eu descobri o podcast, eu te parabenizei muito, porque para nós, atores, eu acho que falta um espaço como esse. Da gente não conhecer só atores, mas todo mundo que está compondo a nossa indústria, que eu acho que é o maior canal de troca que a gente pode ter, um podcast como esse, para a gente conhecer o trabalho do próximo. Porque as pessoas precisam saber quem são os talentos que fazem funcionar o audiovisual. Sim, e assim, é diretor, é o assistente de direção, outros atores, eu acho que, até assim, pessoas que você nem imagina que existem e que estão ali, e que sempre vai ter alguma coisa para agregar no seu trabalho. Exatamente, então, figurinista que eu já trouxe, assistente de direção. Só assisti esse. Esse, tem várias aqui, ainda tem que trazer mais pessoas, diretor de fotografia que eu já trouxe, diretores de cena tem vários. E preciso mais, cada vez mais profissionais da área, talentos criativos. É isso. Que faz o quê? Funcionar. Sim. E eu acho que a grande base de tudo que eu acredito é a curiosidade. Eu acho que a curiosidade é o que move a gente, para a gente descobrir novas histórias, para conhecermos, sei lá, pessoas que estão por aí e a gente nem ouviu dizer ainda. Exatamente. Eu acho que quando a gente tem curiosidade como artista, como ator, eu acho que a gente vai além e aí a gente conta histórias, a gente conhece novas histórias. Vivência, saber como é que você começou, é isso. Quem é Alex no audiovisual? Como é que é a sua trajetória? Cara, no audiovisual, né? Porque eu acho que... É da artista, né, no caso. Porque você já começou cedo. Primeiro que eu já venho de uma família, né, de criativos. A minha família trabalha com moda, então a partir daí eu acho que eu já andei circulando um pouquinho, assim, por lugares, sabe? Teatros, eventos, desfiles. Eu meio que já... A arte em si. A arte em si. E aí depois direcionando mais para o teatro, que é como acho que a maioria dos atores começa, né, a partir das artes cênicas. E aí daí eu fui para fora, né? Terminei aqui o curso técnico do Célia e falei, não, vou enveredar por esse caminho, assim, vou descobrir um caminho novo. Fui além, muito inseguro, que a insegurança ela vai assolar a gente para sempre, a insegurança existe. Sem dúvida. Mas fui assim, sozinho, de mala e cuia, fui para os Estados Unidos com 19 anos. E eu acho que foi realmente o que transformou tudo para mim. Eu acho que se eu tinha alguma dúvida antes de ir, depois que eu pisei lá e enfrentei todas as dificuldades que um estrangeiro enfrenta, porque é dificultoso ser um latino, imagina, em Los Angeles, depois em Nova York, eu acho que foi a maior prova de eu conseguir ficar, de eu conseguir provar o meu lugar, que a gente fala muito disso como ator, né? Assuma o seu espaço, né? O seu lugar de estar, de ser, de falar e fazer isso lá, né? Numa outra terra onde não havia, né, muitos iguais. Eu acho que foi a maior prova que eu carrego comigo. Sempre que eu enfrento um momento difícil hoje, eu lembro do que eu passei lá, novinho, e de como eu fui conquistando o meu espaço, colaborando com outros artistas também. Eu acho que foi o que mudou tudo para mim. E olha que eu já voltei tem alguns aninhos, né? Fico entre idas e vindas aí.
Mas acho que foi a maior prova mesmo de descobrir a minha voz também, né, como artista, das histórias que eu quero contar. Estar num país, né, que desconhecido para você na época, novinho, e aprender outro idioma. E fazer em outro idioma, né? Como que é atuar em outro idioma? Nossa, deve ser muito difícil. Hoje eu não preciso pensar mais para traduzir, mas no começo... Imagina. Você vai fazer uma técnica a mais, né? Que é aquela coisa de repetição. Você tem que, né? Você vai lá, entra na metodologia da repetição do mais, né? E aí, peraí, eu tô repetindo em outra língua, mas aí já vira outra coisa. E aí como é que eu saio da minha cabeça, que é total, por exemplo, que o Meisner ele levanta, e tô ali presente com o meu parceiro, com a minha parceira de cena, porque não importa de fato o que tá na minha cabeça. Aí o idioma já vira o que a gente chama de second nature, né? Já é músculo, você já nem lembra mais que língua você está falando, mas de alguma forma você está se comunicando ali com a pessoa. E eu acho que a atuação é isso, fala mais além do seu instinto mesmo. Eu acho que não é a palavra, né, que vem. Inclusive, né, eu sei que você vai entrar no monólogo, né? Que foi incrível, foi, né, que eu adorei. Por intermédio que a gente se conheceu, graças a Deus. É. Foi a melhor oportunidade, eu acho, para a gente se conhecer. O texto do Léo Lama foi a última coisa que chegou. Não, mentira. Foi o Kiko, que foi o percussionista, que entrou em diálogo comigo, né? Que era o único ator, e aí tinha a percussão ao vivo, que era do Kiko. Mas antes disso chegou o texto. Então a gente já estava em pesquisa por 1 mês, 2 meses, e aí o texto do Léo Lama chegou até a gente. Então, assim, não foi a primeira coisa, não foi o primeiro passo do processo. Primeiro a gente tinha uma ideia, a gente tinha um tema, a gente tinha ali assuntos que a gente queria muito falar. Inclusive, a gente começou com histórias reais, né? E aí disso virou essa coisa pujante que foi a peça que você viu. Esse monólogo que eu achei bem forte, a sua entrega. Eu via o seu suor, o seu jeito de falar, e nós imaginando a cena, que imagina o público, que é o quê? Um drama, eu gosto de falar, é um drama psicológico. Nossa, e muito forte. Eu acho que como o True Crime tá... Isso. Né, poxa, tanta gente assiste True Crime, então, assim, cada vez mais estão fazendo True Crime. Então, a gente foi para um True Crime, assim, no palco mesmo, no tablado. É um drama psicológico sobre esse cara, esse falso médico, um narcisista, que não soube lidar, né, com as demandas sociais, com seus próprios fracassos. Eu acho que fala muito sobre isso, sobre o que todo mundo passa, né? A gente hoje... a gente tem muita cobrança, né? A gente é muito sobre o que o outro está vendo, como o outro está te percebendo, e você não vive, né, a sua integridade, a sua máxima, né, o suprassumo de quem você é. Você acaba caindo aí nesses buracos. E o que aconteceu com esse cara, com esse personagem, não sei se a gente... É muito forte, né, como ele resolve essa história. É tenso, eu tô lembrando até hoje, acho. Bem Você ainda levou duas amigas médicas, né? Ainda coincidência, levei para assistir. Vamos assistir uma peça? Vamos. 2 médicas, de repente, com um psicopata, né? E vocês não tinham ideia, né? Não, eu li e tal, mas eu quero ver o ator, quero ver a atuação, é meu interesse, na primeira fileira. Primeira fileira, Chuva de cuspe de suor. Ele com aquele olho azul, assim, olhando para mim, assim, e eu tentava... não ter nenhuma reação para ele mudar. Ele entregou tanto que isso me chamou a atenção. Você estava muito no personagem e era assustador. Mas isso, assim, foi um trabalho... E a sua preparação? Como é feita? A Bia Svati, né, que foi minha diretora, que é minha grande mentora, preparadora. Ela, enfim, também está no audiovisual, fez Beleza Fatal agora. Está com essa nova série da Disney, com a Isis Valverde, do Cangaço, né? Não lembro agora. Cangaço novo? Esse. Então, a Bia, ela tem esse olhar, esse cuidado para o ator que eu encontrei poucas vezes, assim, tanto lá fora quanto aqui. Então, eu acho que tudo começou daí, né? Ela também me conheceu no palco, em outra peça, que não vale nem a pena entrar, que não era uma peça muito boa. Uhum. Mas tá aí, faz parte da nossa trajetória. Claro. E aí foi isso, assim, a Bia, ela tem uma prática que chama Teatro dos Abismos. Então, é justamente o ator entrar nesse limite cênico, né? Esse tônus, nessa expansão mesmo, que ela trabalha grande, e depois aquilo ali vai ficando pequeno, intimista, e aí eu chego até você e aquilo fica muito assustador. Porque aquilo tá falando sobre você também, né? Tá falando sobre todo mundo.
Acho que vai além do que são as intempéries da vida. Eu acho que realmente todo mundo tem o bem e o mal dentro. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Então, acho que essa peça, ela realmente ela provocava de um jeito muito sensível, que é o trabalho do ator. A gente está aqui para provocar, acho que para confrontar, às vezes, de uma maneira sutil, às vezes nem tanto. Ainda mais em tempos obscurantistas, né? Obscuros. A gente está aqui para isso. Então, a peça ela caía nesse lugar também, né? Nossa, eu vejo, assim, a preparação de um ator quando tem essa peça que é intensa, né? Que mexe com o corpo, com a cabeça. Você viu, né, a dramaturgia de cena? Entendeu? Você era muito entregue. Aquilo, muito. Eu não sabia quem era o Alex. Isso que é legal, entendeu? Você o Alex não estava lá, o Alex não estava lá. Será que ele é assim, né? Você não sabe. Não, claro que não. Mas você estava entregando muito, mas estava assim... Mas você sabe que você falou agora do corpo e do que a gente estava falando de processo, né? Que o texto veio depois. Essa partitura cênica que a peça traz, ela vem em primeiro lugar, né? Essa dilatação de corpo. O corpo que vai, na verdade, conduzindo tudo. Por isso que fica uma peça interessante de começo ao fim. Eu espero, não assisti, né? Porque eu estava lá. Você que estava fazendo. A gente assistiu, a gente gostou. Foi muito bom. Não, e é isso que eu tô falando. Além de decorar o texto, que eu já acho assim, meu Deus, muito difícil. Aquela assim, né, que não sabe. A entrega do corpo. A entrega do corpo, que você tem que fazer o conjunto, né? O ator, ele tem que saber isso. Porque aí é onde nós vemos o ator está 100%. Sim, sim. E eu lembro de uma cena dificílima que eu tinha que ficar deitado assim no banquinho, o abdômen torando, e eu tinha que falar o texto ali enquanto eu caminhava de cabeça para baixo, e a luz assim, num contra, sabe? E sustentar aquilo toda noite, porque é a repetição. Eu trouxe mais no começo, mas eu acredito que tanto para o corpo, quanto para a fala, para a voz, se você repete, aquilo ali vira um músculo que você não precisa pensar mais. E para mim a atuação é parar de pensar. É você se entregar, que foi o que você viu e que foi como eu consegui fazer aquilo, assim, de sábado a segunda, às vezes tinha sessão dupla, por 1 mês e meio. Foi 1 mês e meio que deu? Foi 1 mês e meio. E foi assim, foi na raça, e não foi fácil. Hoje que já tem 3 meses que a gente saiu de cartaz, a gente planeja agora voltar a circular, né, a conhecer, porque eu acredito que o teatro é isso também, é itinerante, desde os seus primórdios, o teatro tem que pegar a sua carrocinha e tem que ir para outro povoado, tem que ir para outra cidade, tem que ir para outro, nem que seja em São Paulo. Eu acho também a questão, o artista, né, no caso o talento, estar em teatro, né, claro, da maneira do possível, até surgir algo no audiovisual, surgir algo para trabalho. Inclusive, agora mesmo você já vai gravar um audiovisual, mas a gente não pode falar nada. Segredo? Tudo segredo. Não pode nem falar sobre o que é. Não pode, de jeito nenhum. Então, aqui não imagina. A gente já é processado, a gente assinou, né? Verdade, não fala isso. Aquela assim. E agora você vai ver, pensa, você vai estar num outro processo, né? Num trabalho diferente do teatro. Como tem na televisão também um outro processo. E assim vai. Você sabe que, falando assim, eu estava até falando com a minha diretora depois, ela já tinha dirigido outros monólogos e ela falou, você vai ver. Agora, para você estar em cena com outro ator, outra atriz, não é que vai ser mais fácil, mas você vai ter um tempo de entender aquilo. É claro que eu já estive anteriormente, depois vocês discorrem minha bio aí, mas isso já aconteceu. Só que depois de um monólogo, onde você enfrenta, você está enfrentando um pouquinho o olhar da pessoa que está ali, que saiu de casa atrasar, que São Paulo é aquilo, né? Você chega correndo, mas agora eu tô aqui. Pronto. Mas você veio de outro lugar. O seu olhar veio de um, sabe, de uma outra situação ali do seu dia a dia. E aí você chega no teatro para acompanhar uma história onde o ator tá ali, né, de frente com você. Ou seja, você não teve um ensaio prévio para aquilo. E agora no audiovisual, eu acho que é um outro tipo de coletivo, onde todo mundo vai estar mergulhado na cena, em conjunto, ou no teatro, ou na TV. Eu acho que aí acaba ficando um pouco mais prático, assim, esses tempos de você entender, sabe? Aquela gravação, aquela situação com o próximo. Tanto que tem, né, no audiovisual pra gente, tem um ensaio. Então, você vai ensaiar e depois gravando.
No outro dia, a gravação, a filmagem. Que Ainda nós bem. chamamos de pré, né? Sim. Fazemos a pré e depois vem a filmagem. Que é exatamente para preparar o talento para ver se ele entendeu. Sim, sim. E é aquilo, eu acho que como ator a gente recebe ali às vezes até o teste, né? E a gente não sabe muito. E aí a gente levanta aquelas... Eu tenho até um questionário assim meu das perguntas que eu quero fazer para aquele texto, sabe? Mas de onde vem? Qual é a situação? Ganha dinheiro? Trabalha com o quê? Qual é o trauma? Sabe? É isso, a gente estava até... Nós temos um grupo dos nossos exclusivos, tal, a gente estava falando, porque quando chega um personagem para nós, a gente artístico e tal, tem produções que envia a sinopse direitinho e fala um pouco mais do personagem. Tem outros, eles querem saber se o talento, se o ator ou a atriz entendeu aquele texto que foi enviado e ele criar e praticamente ler o pensamento. E aí ele lê o pensamento do que eles querem e aí às vezes ele acertou. Se ele acertou, aí ele vai ser aprovado. E se ele não acertou, é porque ele não entendeu aquele texto. Olha que cruel. Mas porque às vezes eles não passam as informações. A gente pode até pedir, ele é só isso que eu tenho. E o que tiver, a gente consegue. Eu não sei, assim, Nani. Eu venho de uma escola... Não é nem uma escola, assim, de onde eu sou. É uma escola do que eu entendi, que eu acho que o ator, ele é criador. Ele é o seu maior diretor. Então... E aí, quando você já traz uma ideia pro jogo... Sabe? Que nem eu acho muito legal. Isso nos Estados Unidos eu acho que é mais comum, eu não sei aqui. De você ir até assim, já com um figurino sugestivo no teste. Eu acho perfeito. Eu acho isso muito legal. Inclusive, teve uma série que foi spin-off do Sex and the City, que não vingou muito, que a menina que fez o papel da Carrie, não sei o nome da Sarah Jessica lá, que pegou o personagem, ela foi a única que foi caracterizada, porque a peça se passava... O produto se passava nos anos 80, então ela botou um cabelão mais armado ali e tal, e pegou. Então, eu acho que... pelo menos, eu acho que é sempre uma sugestão que traz a tua voz pro jogo. Mas aí a pessoa, no caso, o talento, tem que pesquisar, receber o texto e tentar saber o que é. Vai ler exatamente... Quem é o diretor? Isso também. Ajuda, porque você vai ver quais são os trabalhos que ele já fez. Sim, sim. Faz uma pesquisa. Hoje em dia a gente tem Google, a gente tem tudo. Dá para você buscar, sim. E eu acho que o primordial é também saber assim, o temperamento do texto. Assim, é uma coisa que vai pro cômico, vai para um drama. Assim, isso ajuda. Isso também já ajuda nas cores. Ajuda. É drama, é comédia, isso ajuda. O período, se é uma coisa que, enfim... Mas tem coisas que nem eles sabem do personagem. Que loucura. Porque eles querem criar, quer saber se você traz algo. O personagem é esse, a gente está pensando num homem assim, a idade Y, tal. Eu amo isso. Você sabe que assim, tem o teatro pobre do Grotowski, né? Que basicamente o que ele fala é assim, o teatro pode ser bom, basta ele ser um espaço vazio, aquela caixa preta. Isso. Né? Uma luz e o ator ali. E aí é você como ator que é o Canva daquela paleta toda que você vai jogar as cores, né? Exatamente. As sutilezas, as nuances, tá tudo ali. Você é o quadro e o teatro em si, ele é um espaço para você existir. E como você vai existir? Então, exatamente. Eu gosto, assim, é uma provocação com a sua boa. Experiência. Que dica você daria para um ator, assim? Exatamente. Enviar um teste para você, para estar fazendo uma self-tape. Só que enviar o texto. Sem nenhuma informação. Eu chamo a Bia para me preparar. Não tem ninguém para te ajudar, não. Não. Sem ajuda, porque tem gente que... Sem ajuda. Que não vai ter ajuda, né? Todo mundo que tem ajuda. Tá, não é. E aí você leu. E o que você entendeu? Concorda? Concordo. Assim, é uma sugestão muito basic, assim, mas eu acho que funciona. Que é o que muito ator... Às vezes eu caio no conto do Vigário e também não sigo. Que é você se escutar. Eu acho que se você é ator, atriz, você tem um mínimo de sensibilidade que requer aí para você seguir adiante o seu trabalho, né? Sensibilidade, enfim. Então, quando você se escuta, eu acho que aí aparece muito aquela coisa do instinto. Peraí, é o que você falou. Peraí, deixa eu examinar esse texto cru aqui. E aí tudo que vem em volta dele, né, que não existe, sou eu que vou pintar essa história. Então eu acho que é muito de você ir num certo instinto, sabendo o básico de quem é o diretor, já entendendo aquilo.
de repente, às vezes, quem é produtora, porque você vê, né? Os filmes que eles já fizeram, Tem já ajuda. Que agora a gente tá falando de uma da gringa que é a A24, né? A A24 que faz muita coisa. Eles têm uma estética ali da identidade deles. Isso. Que dá para você sacar, sabe? Como que eles trabalham. Mas eu acho que se escutar é sempre a melhor dica que a gente pode se dar. E isso vai para qualquer ponto, assim, eu como ator, nesse momento, o que eu preciso? Eu preciso ir na fono, eu preciso fazer um curso, sei lá, sobre Chekhov, eu preciso viajar para a praia para entrar em contato com a natureza. Acho que se a gente tem essa sensibilidade mínima, que a gente caiu nessa profissão, a gente consegue se escutar e saber o caminho para a gente seguir nesse momento. É o que eu acredito. Para quem está iniciando, quem quer, né, ser um ator, atriz, o que você... Qual foi o seu teste para você falar, pô, eu quero ser ator? O teste... Para você, o teste para você, eu digo, né? Tipo, como você se identificou e falou, não, eu quero ser ator. Por quê? O que te levou a querer ser? Nossa, que pergunta difícil. Vai rolar uma pausa quilométrica no seu... É nada, você sabe. Ué, o que fez com que brilhasse seus olhos, digamos? Eu acho que foi como espectador. Foi assistindo uma coisa. Pode falar o que eu assisti? Pode, claro. Mas eu acho que não vai ser também, assim, um grande exemplo. Porque aí também eu fui rebuscando o meu olhar, fui para fora. Mas chamou a sua atenção. Mas assim, a minha família sempre foi muito noveleira. Ah, que bom. Muito. Minha avó comprava revistinha na banca do clube para falar, olha, a Maria Eugênia, vai se acontecer isso com ela. A gente, meu Deus, mas eu já penso, quem é que tá vazando essas informações lá da Globo? Vazando, é ótimo. E aí, tá, já ia para esse lugar. E aí a minha família sempre foi muito noveleira e eu até os 13 anos, assim, dentro do meu contexto social, assim, dos meninos, eu era o único cara que assistia novela. Meus amigos não assistiam novela, até me zoar, Alex noveleiro. Sendo que eu acho novela, para eles, não era um foco. Então eu lembro assistindo eu lembro que eu sempre gostei muito de abertura, assim, de série, de novela. Tanto que agora tá tendo White Lotus e eles trocaram a música da abertura. Eu já tô passando, eu adorava assistir a música. Enfim, verdade. As aberturas, elas me colocam naquele... Porque a música também tem esse poder, né? Sem dúvida. De acionar na hora, você já se imaginar num lugar ou numa situação. Então, as aberturas boas, elas faziam isso pra mim. Então, sempre que antecedia uma cena muito forte na novela e entrava na abertura, aquilo ali me fascinava, me crescia os olhos. Eu lembro de uma cena... eu acho que a novela foi Caminho das Índias. É legal. que era a Cissa Guimarães, junto com outra atriz, e elas descobriram, porque acho que o Edson Celular e tinha várias... Não sei se era essa, que tinha a Cléo Pires. E aí elas descobriam que estavam sendo traídas e as duas falavam juntos, alguma coisa assim, pra xingar o cara. E ao mesmo tempo que aquilo foi forte, tinha um vigor tão grande e as atrizes estavam tão em sintonia, entrou a abertura, que era uma música muito boa, a música de abertura. E aí eu falei, cara... Isso é arte. Isso é arte. Eu sei artista. Que assim, legal. E veio de uma novela que era algo que veio antes de uma série, que hoje já tem outros experimentos aí do cinema, enfim, que tá cada vez... As novelas também, né? Então, assim, foi muito core, assim, foi... Eu sei que foi de verdade, porque eu tava sozinho naquelas TV de tubo ainda. Eu lembro que tinha até uma entrada para VHS, videocassete. E eu tava assistindo essa cena da novela. Eu lembro que eu tava no quarto do meu irmão, não tava nem no meu. Louco, né? A gente... Aí você falou, eu quero ser ator. Eu acho que... Não, já tava. Eu já vinha fazendo, né, um teatro ali, uma coisa aqui, mas como um experimento, assim, sei lá, de conhecer outras pessoas, porque o teatro ele também né, um lugar que a gente vai se esbarrando um no outro, grandes encontros acontecem e aí já vira um experimento social. Verdade. Que é muito legal. E acho que isso no Brasil é ainda maior do que em qualquer outro lugar. Aqui deu corta, né, acabou um negócio, as pessoas elas ainda estão lá, né, trocando uma ideia, vamos beber um negócio ali. Eu acho que isso é muito legal. Então, partiu daí. Mas aí quando eu vi essa cena, não sei, eu acho que o negócio... Você tá tentando lembrar, né? Você fala, porra, tirou da vez, memória, né? Chegou da memória, tirou da memória aí, vamos lá, rebobinando, né? Antigamente, rebobinando tudo. Mas se você for pensar, né, como a gente
percebeu ficar nesse momento, nessa área, você vê que foram vários insights, várias coisas que te chamaram a atenção. Eu acho que tem estímulo a todo momento, a toda hora. E aí basta a gente sempre estar sensível e suscetível a esse mundo para a gente ser provocado por tudo isso, para essas coisas nos atravessarem, nos afetarem. Por isso que assim, é muito importante. Eu adoro monólogo. Tudo bem que eu fiz um, né? Mas eu adoro assistir outros atores fazendo monólogos e solos, porque é muito de como o ator ou atriz assim se resolve naquele momento. Porque no dia que você foi, eu te garanto, alguma coisa deu errado na peça. Não é que você não sabe, mas deu. Não, pra mim tava tudo mas foi perfeito. diferente, e assim... Eu gostei. Eu fiquei com medo do personagem, mas eu gostei. Sei lá, tinha um dia que o meu personagem tinha um estetoscópio, aí eu girava o estetoscópio, aquele negócio assim, quase se eu voando na cabeça de uma senhora. Não reparei. Não foi naquele dia, eu acho, foi em outro. E aí não sei, aí o Contra-Regra inventou de botar, porque como fala, né, do narcisista, tinha uns espelhos quebrados, aí botou uns cacos de vidro no chão. Por que que ele botou aquilo ainda com sal grosso, né, que acabou com o piso, e fez o ator escorregar ainda. Mas é muito legal. Eu acho que o teatro é legal porque ele proporciona momentos assim, que você tem que se resolver. E tá no audiovisual, ao mesmo tempo, e levar a tua ideia, levar, né, o teu instinto cênico para o momento, também é de você se resolver. Porque às vezes o diretor vai estar olhando tanta coisa, né? Sem dúvida. Que você que vai ter que criar, às vezes, um maneirismo ali, nem que seja um toque que o personagem pode ter, uma ideia que você traga, e aí fala, não, peraí, o diretor nem pensou naquilo, você já trouxe. Então, por isso, eu acho que uma certa audácia, uma ousadia, cai bem. Concordo. Cai bem, porque é melhor ter e depois... Não gostei disso. Não inventa. Menos. Menos. Bem menos. Do que ir com o que já é mais esperado de não, sabe? Beleza, tá ali no texto, entregou. Então eu acho que ser ousado é uma boa dica. Eu gosto de ousar. Também sem roubar a cena do outro, porque isso é muito feio. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu encaro, e fazendo o solo agora, o monólogo, que não aconteceu, é que eu não pude praticar a minha generosidade. E eu gosto muito de estar com outros atores em cena para expurgar isso, assim, sabe? Devido a isso, você tem uma casa de cultura. Nos fale! O que fez você criar essa casa de cultura? O motivo para ajudar os talentos e todo mundo se encontrar, não é isso? Eu acho que é. Acho que basicamente é isso. Acho que é para ocasionar aí grandes encontros, sabe? Entre artistas de áreas, de segmentos diferentes. A gente acredita muito num trabalho autoral. Também de artistas independentes, da música, das artes plásticas, dos atores. Eu acho que, né, você conhece a casa, a peça foi lá. É uma casa que... Bom, meu irmão, que é meu sócio, né, que é artista plástico, já criou uma casa que, assim, por fora, né, externamente falando, já é uma casa ali que a cor rosa com verde, vai Mangueira, ela já trabalha o olho, assim, de você estar do outro lado da rua e notar alguma coisa. Aí tem um bonecão gigante. E aí quando você, né, passa, assim, por essa materialidade, né, do que é lá, tocando na parede, telhas, enfim, da casa, você passa por vários espaços que estão integrados, né? Então, a galeria de arte, ela mergulha no teatro, que é essa caixa preta. E aí, no teatro em cima, já tem assim uma entrada para um alçapão, onde você chega num deck, e esse deck já está de janela com um estúdio, e assim vai. Então, é uma casa onde você está tropeçando em um lugar e conhecendo pessoas novas. E eu acho que, poxa... Tem coisa mais gostosa do que o artista, né? Que é um colecionador de histórias que tá aí, né? Que tá pra vida, que tá pra se deixar afetar. Tem público melhor pra estar lá e pra se permitir essa troca. Eu acho que, né, esses barrar, esses encontros... Não, e aí... Justamente é isso, essas pessoas que vão se conhecendo e a partir daí vão se propondo projetos, né? Acho que é o que a gente está querendo, uma casa cultural e cada um trazer o seu projeto, concretizar, porque vocês artistas precisam estar em movimento, trabalhando, até surgir o trabalho que você está querendo muito, almeja, enfim. Mas vocês têm que estar
em movimento, para estar preparado para quando surgir a oportunidade. Completamente. E é o que a gente acredita na casa. Por exemplo, hoje, né, que é quarta aqui que a gente está gravando, é o dia do Cineclube. Então a gente tem uma curadoria, né, com uma dupla de cineastas, cinéfilos. Os caras, assim, tem DVD, o vídeo é de colecionador, e eles criam sempre, assim, num mês, que nem, né, o David Lynch no mês passado, não, foi em fevereiro. Então rolou, sabe, esse mês do David Lynch. Aí a gente traz o filme e, em consequência, a gente já traz uma conversa, né? A gente já traz ali um espaço para as pessoas realmente... porque eu acho que a arte é isso, assim. Não adianta nada você fazer... Porque assim, a gente vai ver um filme. Só que você vai ver um filme e eu vou ver outro. Porque você vai notar uma coisa ali... Concordo. Que eu não vou. E talvez eu, sei lá... Não chamou sua atenção. Não, talvez eu vou, sei lá, vou olhar mais para a sonoplastia do negócio. Você vai olhar mais para a direção de arte. Então, por mais que a gente vá ver a mesma história, a gente vai ver... Você vai ver um filme, eu vou ver outro. Verdade. Então, se a gente, por exemplo, faz um cineclube, né, onde a gente trabalha aí, né, grandes diretores ou movimentos, e a gente traz também cinema nacional, que a gente tem que, né, compartilhar cada vez mais, né? Vai Oscar, então a gente a gente acredita no que também fez a gente chegar até aqui com o cinema, e a gente também cria aí, né, todo um cronograma para o cinema nacional existir lá na casa, e a partir daí, né, a gente discorrer de conversas, né, do que a gente entende vendo tal filme, do que emocionou, do que não pegou, do que funciona, do que não funciona. Isso é muito importante. Na peça, né, a gente também trabalhava isso. Depois de apresentar, tinha uma conversa ali com a diretora, a gente falava sobre os traços, né, entrando quase um pouquinho na psicanálise. Completamente, né? aquilo. E aí eu acho que a casa, né, voltando, eu acho que a casa é principalmente um lugar... De trocas de ideias, de informações. Para trazer movimento. Exatamente. Itinerante, sem parar, 7 dias na semana. Isso mesmo. E para a gente se esbarrando em novos artistas, em pessoas que sempre têm alguma coisa a dizer ou a escutar, né? Uma casa que trabalha artes plásticas, teatro, oficinas variadas. Teve uma oficina de pintura indígena, né? Olha só que legal. E aí a mulher, a Sol, que veio, né, trouxe, né, o jeripapo, tudo aquilo, vinha de uma aldeia e tinha várias histórias. Olha aí. Elas já eram uma possibilidade ali de um personagem. Uma cultura. De você trazendo entender. toda a cultura, trazendo algo que muitos não conheciam. Sim. E aí a gente já tem um público ali, de uma galera que escreve, roteiro, né? Se eu escuto uma história dessa, você já... A partir daquele momento, você já aciona um negócio e fala, pô, peraí. De repente eu posso falar mais sobre essa história, sobre essas pessoas... Então, eu acho que possibilidade é o que não falta. E a gente está muito feliz assim, com esse projeto. Agora, em conjunto com você também. Sim, né? Vamos levar várias pessoas do audiovisual para nos ensinar, né? Fazer com que a gente descubra novas possibilidades. E se ajudando. Você viu que você entrou lá no grupo, você viu um monte de atores, pessoas que você pode... ter a ligação de projetos e cada um de uma cultura. Você viu? Tem pessoas que não moram no Brasil. Não moram aqui. Que moram em Los Angeles. Ou tem um que mora na Irlanda. Outra mora em Los Angeles. É uma turma. Isso porque ainda tem uns estrangeiros que são meus, agenciados. Eu não coloquei no grupo para eles não ficarem tão perdidos. Porque eles não falam... Mais ou menos. Tem uns que falam, mas mais ou menos não entendem. Tá. E tem outros que não falam. Aí não dava para eu colocar. Não falam português. Entendeu? Então eles iam ficar meio perdidos, eu não coloquei. Os que falam, eles não... Aí tem uns que não são muito social. Os ingleses, a louca, falando mal. Então... Mas aí ele veio... eu tô tímido. Eles não vão quero entender aqui. Tipo, não... Aí eu falei, tá bom, vou deixar. Os brasileiros, mesmo que morem fora, já são mais sociáveis, né? Nós, brasileiros, somos, né? Muito mais. Mas você viu que cada um pode ajudar de uma... Eu acho, e é incrível isso que a gente, né? Acho que a gente combinou, porque justamente a gente vai levar uma galera para lá. Esses atores, artistas, cada um vem de um lugar, cada um escutou uma história diferente, né? Passou por uma coisa diferente. Exatamente. E aí a gente, né, chega nesse ponto de encontro que também respira arte, respira cultura para aprender mais, né, com essa galera do audiovisual. Eu acho que só pode ser muito positivo. Não
tem como dar errado para ninguém. Não, porque é ajuda do conhecimento. É ajuda do conhecimento. Cada um vai ajudar o próximo, porque cada um tem uma vivência, cada um tem a sua experiência. Então, vai ser uma troca. Porque é isso. Ninguém consegue saber tudo. Não. Entendeu? Não existe isso. Por mais que você seja uma pessoa autodidata, você não consegue. Não. E aí tem coisas de vivência de que você fala, porra, que interessante. Posso trazer para minha vida. Ou não, enfim. É isso. E cada um vai se ajudar. Eu acredito muito. Feliz. Acredito muito. Do mesmo jeito que o podcast existe. Porque daqui eu tiro muitas informações. Às vezes tem talentos meus que perguntam de certas coisas. Eu falo, você assistiu o podcast XY? O diretor falou tudo. Era só você ter assistido. Ele está falando tudo. Ele está dando todas as dicas de como ele gosta de receber material, de como ele gosta que o artista se fale com ele, de como ele vê, como ele enxerga, tudo. As dicas estão aqui, gente, nas conversas. Sim, sim. Cada um tem o seu e, jeito. assim, de graça, né? Não custa nada. É só clicar no canal. É só ser curioso. Curioso, clicar no canal, seguir, né? Já faz aí. Já falou, gente, não Ativa paga o nada. sininho. É grátis. Então, para manter, né? A gente precisa levar para mais pessoas. Porque eu, às vezes, fico meio revoltada. Porque eu vejo lá no Instagram, tem vários seguidores. E não segue o canal do YouTube. Gente, é fácil. Aí, sabe o que vem? A preguiça, porque tem que fazer o login, colocar o e-mail, fazer login e clicar. E aí tem preguiça. Não dá. E a preguiça é inimiga do ator. Assim, se você tem preguiça... Você não consegue evoluir, você não vai. Porque o ator é vivência diária. Ele tem que montar histórias diárias e viver pessoas diárias, porque ele está atuando. Claro a ideia é essa. Claro que dorme, não é que a gente está falando não dorme. Não, não dormir, claro comer que não. bem Precisa, que senão não vai render. Mas a gente tem que ser curioso, sair da preguiça e sempre um passinho além. Sempre... Poxa, sair do Instagram para já... E o link tá na bio. Exatamente. Pelo amor de Deus, exatamente. minha senhora. Aí eu falo... Vai lavar uma louça, mas não vai... Coloca lá, está também no Spotify, que você não quer assistir, liga no Spotify, você ouve. Eu ouço podcast direto. Você escuta na academia, às vezes? Tudo, andando, dirigindo, sempre. Tem uns podcasts que eu gosto muito, eu ouço sempre. Se eu assistir, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito enquanto eu tô correndo na esteira. Porque, literalmente, como o podcast... Você tá aprendendo. E você já tá em movimento. Então, assim, eu já tô ali... Porque às vezes eu escuto uma coisa, já fico um pouco ansioso. Mas, peraí, pelo menos eu já tô em movimento aqui, já tô pensando em algumas coisas. Exatamente. Aí o corpo já tá acompanhando a minha mente. Fora que você vai aprendendo. Para mim é aprendizado. Os podcasts que eu tenho ouvido e assistido totalmente. Você aprende muita coisa. E quem é artista, no caso, quem é talento do audiovisual, tem mais que Sim. assistir um podcast de audiovisual. E eu, quando fui fazer a preparação para o Jean-Claude da peça, tudo bem que a gente está falando de uma peça, não está falando do audiovisual, mas é porque foi meu último trabalho, tinham alguns podcasts, porque foi uma história verídica, né? Exatamente. Aconteceu. Então, vários podcasts, alguns gringos, que traziam um ponto de vista diferente. Então, às vezes, ouvindo um podcast, eu não conhecia o ponto de vista da esposa, ou sei lá, do cara que estudou com ele na faculdade. Então, aí também, né? Agregou mais personagens, assim. Foi pintando mais essa imagem para mim. E a gente trabalha, né, com imagem. Quando a gente é pequena, a primeira coisa que a gente pede pro nosso pai, pra nossa mãe, avó, me conta uma história. Verdade. E tudo bem, hoje tem tablet, né? Nem me fala. Mas assim... Mas eu ainda sou do livro, eu adoro o livro. Não, porque você cria gente. a história na sua cabeça. Você cria. Aí do nada você tá no castelo, você tá na floresta, você tá na terra. A minha filha é aquela que já muda. Eu tenho um livro pequenininha, tinha um livro da Branca de Neve, né? Ele tocava até você aperta um botãozinho, tinha uns negocinhos. E eu adoro. Sempre quando eu era criança, eu era bruxa. Eu adorava. Eu não era princesa, eu não queria. Eu queria ser a bruxa, a louca. A minha filha, o quê? E eu imitava a risada da bruxa, minha filha. Teve um dia que ela chegou. Mãe, posso te pedir uma coisa pequenininha? Acho que ela tinha uns 4 anos. Mãe, não faz mais a risada da bruxa, eu tenho medo. Eu adorei. Levou bem eu te dei sério, medo, né? que delícia. Então eu fiz direito. Olha aí. Eu fiz direito. Se ela tá com medo, eu fiz direito.
Se eu não tivesse feito direito, Minha ela filha, estaria quer com uma medo. história? Não, mãe, hoje não. Mãe, só não faz a risada da bruxa. Eu adorava quando ela falou isso. Até hoje eu lembro, ela não lembra. Eu falo, filha, eu adorava quando você falava, só não faz a risada da bruxa. Aí eu, tá bom, filha. Aí marcou isso. Posso te pedir pra fazer a risada não da posso, bruxa? não, que vai assustar a galera aqui, porque, meu, é muito feio. Aquelas Uma coisa é muito nasalada, bruxa. né? É meio, não, meio bruxa. Tá bom. Enfim, não, ainda não me preparei, eu não fiz, entendeu, um curso vocal pra isso. E chegamos ao fim do nosso não! papo. Meu. Mas já? É assim, é muito rápido. É quando é bom, é assim, acaba pra gente deixar um gostinho de quero mais. Clicar aqui, fazer perguntas pro Alex. E conhecer também a casa Slumby. em São Paulo. Fica em São Paulo, no bairro de Pinheiros, próximo ao metrô Fradique Coutinho, linha amarela, muito fácil de chegar. Teve uma tempestade esses dias, caiu umas árvores, mas a prefeitura já tomou limpou. conta. Então, fácil acesso, mão dupla. Chega lá, é uma casa rosa. Não tem outra casa rosa na Eu vou rua. colocar aqui o Instagram deles também e o Instagram também do Alex, para vocês verem. Por favor. E a porta de entrada da casa já é um café-bar, assim. Então vai ter um cara muito gente boa chamado Kiko para te receber e para escutar a sua história. Porque o Kiko também, ele foi inclusive percussionista da peça. Olha só. Ele é artista e tá tocando coffee shop. Quem entende de comida, de café. Tá vendo? Trabalhar com artista de 24 horas, é isso mesmo. Não é? Todo mundo tem que ser artista para estar no local de acesso para artistas. É isso. Então, gente, muito obrigada. De novo aqui pedindo acesso. Vocês já sabem, né? Então, para que eu possa trazer mais talentos e fazer com que vocês conheçam o que é o audiovisual. Até o próximo vídeo. Obrigada.